Enquanto estados produtores e não produtores de petróleo disputam a distribuição dos royalties e o Senado debate a questão do Pacto Federativo, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, aproveita para debater a questão dos conflitos entre os estados. O IPEA realiza hoje, aqui em Brasília, em parceria com a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, o seminário Desafios Federativos, Mecanismos para a Solução de Controvérsias. O objetivo do encontro é o de identificar caminhos que proporcionem o diálogo permanente entre os entes federados. E quem nos dá outros detalhes do evento é o técnico de planejamento do IPEA, André Calistri. Bom dia, André. Bom dia, Zé Carlos. Bom dia, Daniela. É um prazer recebê-lo aqui no Manhã do Parlamento. André, qual é a importância de se chegar à negociação das disputas entre os estados para anteceder ou mesmo evitar a via judicial? Esse, na verdade, é um dos instrumentos, né, que mais tem sentido falta, né, os entes federativos, né, não só que são a União, os estados e os municípios, né. Interessante notar que a Federação Brasileira é a única no mundo que reconhece os municípios como entes federativos, né. Isso dá um modelo ainda mais complexo de federação, né, e é uma especificidade do modelo brasileiro. Mas a questão é que você montou, você já tem há muito tempo um modelo, uma concertação federativa entre esses entes, mas sem um mecanismo, né, de solução direta ou indireta de controvérsias entre os municípios, entre os estados e desses entes com a União. Não há um mecanismo montado, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista jurídico, com um objetivo específico de resolver contendas, resolver questões entre os entes, né? Esses conflitos, eles são resolvidos pelos mecanismos gerais, né? Pela forma congressual, pelo Supremo Tribunal Federal, mas não há um mecanismo especificamente voltado para isso. E o que nós temos observado isso, né? O IPEA junto com a SAI, né? É que o crescimento do volume de contenciosos entre entes federativos se acumulou nos instrumentos jurídicos disponíveis, e como você não tem um instrumento específico para isso, há um certo bloqueio, né, dessa agenda federativa por causa da inexistência desses instrumentos. Então, o objetivo do seminário, né, é discutir, né, como seria, né, a criação de instrumentos de regulação federativa, né, podemos dizer assim, né, com o objetivo de impulsionar a cooperação entre os entes, né, e evitar conflitos, né. A ideia são desafios federativos no intuito de aumentar a cooperação entre os entes e evitar conflitos entre os entes. Agora, André, em relação, a gente usou como exemplo, né, a questão da divisão dos royalties do petróleo. Ontem, inclusive, foi notícia, né, nos principais veículos de comunicação, a manifestação no Rio de Janeiro, pedindo, né, que a presidenta Dilma vete o projeto, né, que redistribui os royalties a todos os estados, inclusive os não produtores. Esse foi o exemplo que a gente usou para falar sobre Pacto Federativo. Aí eu pergunto, como é que ficaria a situação da relação entre os estados num caso como esse, em que, especialmente, dois estados brigam, né, por uma causa? O que eles podem fazer contra, vamos dizer assim, os outros estados, ou que tipo de atitude danosa que eles podem fazer em relação a essa boa relação entre os estados? Olha, com relação especificamente à questão dos royalties, o que eu posso dizer é que é tipicamente um caso do Pacto Federativo, né? Agora, como o modelo vai se desenhar ou não, isso daí está em questão. Eu acho que nem vale a pena entrar muito no mérito, porque esse é um debate que está sendo feito no Congresso, que terá uma decisão da presidenta posterior, né? Mas a questão é que, vamos pensar assim, se houvesse um instrumento anterior de solução desse conflito, né, certamente o contencioso não estaria numa resolução de lei do Congresso Nacional e um veto do presidente, entendeu? Esse daí o fato do conflito chegar a um nível tão alto político, se você tivesse um instrumento de concertação dos entes federados anterior a esse processo, talvez, né, esse conflito poderia ter sido resolvido sem ter a necessidade
dessa questão mais política, da questão do veto presidencial ou da própria definição de lei. Você já teria um acordo entre os estados anterior, entendeu? O fato de não ter um instrumento de regulação desses conflitos, a questão dos royalties é um sintoma, né, de que o Pacto Federativo, né, ele ainda carece de instrumentos fundamentais para o funcionamento da federação. Então, não só essa questão dos royalties, né, mas nós teremos em muito breve uma outra questão que vai mobilizar os estados, que é os critérios de repartição do Fundo de Participação dos Estados, né, que é uma matéria que tem que ser votada até o final desse ano, né, pelo Congresso, e que certamente vai gerar o mesmo nível, talvez até mais, de conflitos entre os entes federativos. E é exatamente essa a minha pergunta, o Calixto. Qual a sua expectativa quanto ao novo modelo que deve disciplinar a atual regra de repartição do FPE, o Fundo de Participação dos Estados, que expira agora em dezembro, segundo decisão tomada pelo próprio Supremo, né? Nós estamos um pouco preocupados com o tempo, né? Porque esse critério, a menos que já haja um acordo, né? Mas né, eu não sei ainda, o IPEA não sabe se tem ou não um acordo no Congresso. Pode ser que tenha, né? E que seja uma matéria rapidamente passável, né? Mas a nossa preocupação é que nós já estamos chegando em dezembro, né? Essa é uma matéria que vai envolver uma disputa de recursos entre os entes federativos, muito importante, vai envolver uma questão das assimetrias do Pacto Federativo, é uma questão complexa de ser resolvida. O IPEA está inclusive pensando, está inclusive desenvolvendo uma contribuição para um possível critério de repartição do FPE, né? Mas eu vejo com preocupação o fato desse tema ainda ter entrado muito timidamente na agenda nacional e na agenda do Congresso, né? Eu fico preocupado, na verdade, com a possibilidade de não haver um acordo, né, uma decisão até o final de dezembro, que é o limite estabelecido pelo Supremo, né? E aí nós teríamos uma situação de incerteza jurídica, né, caso o Congresso não tome uma decisão sobre isso no tempo que foi estabelecido, né? Eu fico preocupado com esse tema. Bom, André, existe uma proposta na comissão do Senado de criar regimes de transição entre a situação vigente e a decorrente de um novo modelo, evitando impactos abruptos nas finanças dos estados, nesses casos, por exemplo, como a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e dos royalties. E aí eu gostaria de uma avaliação do senhor sobre essa iniciativa do Senado. Ela é importante, porque o que é necessário, né? É estabelecer critérios que visem a equalização socioeconômica dos estados. Assim foi a decisão do Supremo, e eu acho que foi uma decisão mais do que adequada, né? Uma vez que as assimetrias regionais sem dúvida o principal desafio federativo, né? Agora, a mudança dos critérios, né, ou melhor, o estabelecimento dos critérios, porque os critérios não existiam, né, vai certamente ocorrer um impacto, né, se ele for adotado imediatamente, vai ter um impacto nos estados e especialmente nos estados mais pobres, né? Então, é evidente que é necessário ter um mecanismo de transição, né, sem dúvida. Acho que eu concordo com a postura, e nós acreditamos que é necessário isso, você ter uma forma de transição para que o novo modelo seja adaptado, né, para os estados, especialmente os estados pobres que teriam redução das suas receitas, né, que poderiam ter redução das suas receitas. E Calixto, ainda voltando à questão da guerra fiscal, não especificamente em relação a conflitos tributários, mas atualmente existem mais de 5.000 ações sobre conflitos federativos no Supremo Tribunal Federal. E a necessidade de solucionar essas controvérsias pela via consensual levou até o STF a criar um fórum permanente de mediação de conflitos federativos. No campo dos conflitos ou na guerra fiscal, qual tem sido o papel do Conselho Nacional da Política Fazendária, chamado CONFAS, na intermediação negociada desses conflitos federativos?
O CONFAS, né, que é ocupado, né, pelos secretários de Fazenda dos estados, né, ele tem uma vocação muito forte para ser um mecanismo de solução de controvérsias, né. Ele teria uma vocação forte para solucionar controvérsias no nível estadual, né, no nível... você não pegaria a federação como um todo, porque ainda faltam os municípios, né, mas você teria um mecanismo aí de concertação que poderia ser empoderado, né. Mas o CONFAS ele não tem as atribuições, né, típicas de um mecanismo de solução de controvérsias ainda, né, e ele tem uma atuação por consenso, né, ele tem a decisão dele é consensual, ele não tem, ou seja, não necessariamente hoje ele não funciona exatamente como mecanismo de solução de controvérsia. Ele é um mecanismo de concertação, né, entre os estados, é muito importante, não estou dizendo que não é importante, né, mas ainda não é um mecanismo típico de solução de controvérsia. Você teria que, na verdade, ter um instrumento que permitisse, né, as diversas etapas da solução da controvérsia, né, que vai desde a etapa política, né, desde um instrumento que incentivasse a negociação e o acordo entre os estados, entre os entes federados, né, entre os estados, municípios e a União, até um instrumento que permitisse a judicialização dos conflitos que não tivessem o acordo resolvido no nível político, né. Então, esse instrumento, né, que concentra, que é dedicado, né, à solução do conflito no nível político e no nível jurídico, esse instrumento ele não existe, né, e como a não existência disso está promovendo um acúmulo, né, de contenciosos no Supremo Tribunal Federal, né? Por quê? Porque é a instância máxima que permite a judicialização, mas isso, se você tivesse um instrumento especificamente criado para isso, ajudaria muito, né, na solução desses contenciosos. É verdade. E pouca gente sabe, mas a gente tem até hoje conflitos de fronteira no próprio território nacional, envolvendo principalmente Piauí e Ceará. A gente vê lá no mapa dos dois estados, tem duas linhas traçadas, uma fronteira segundo Piauí, outra fronteira segundo Ceará, um conflito que já se arrasta por décadas e os dois estados politicamente não conseguem resolver esse assunto. A Dani tem mais uma pergunta a fazer. Pois é, André, é só para a gente falar sobre o seminário, já que ele acontece hoje, né? Quem é liberado ao público, qualquer pessoa pode participar, onde que vai ser realizado? O seminário é aberto, né? Nós teremos a participação de diversos convidados, né? O ministro Gilmar Mendes estará presente, nós teremos pesquisadores do IPEA, convidados da academia, né? E também especialistas, né, na área de federalismo, né? O seminário é aberto, ele vai começar daqui a pouco, né? Às 9 horas é o credenciamento, né? 9h30 começa a abertura, ele vai até às 6 da tarde. Nós discutiremos uma série de problemas, né? Nós teremos uma mesa sobre as motivações econômicas, né, dos conflitos, uma mesa sobre mecanismos de solução de controvérsias, né? Uma mesa mais jurídica, uma discussão mais das possibilidades, né, de você ter esses mecanismos e como que está se dando a judicialização e para o fortalecimento do Pacto Federativo, né? Todo e qualquer brasileiro pode ir, vai ser lá na sede do IPEA, né, no setor bancário sul, né? Então todo mundo convidado para comparecer e assistir as palestras e eventualmente fazer perguntas, participar. E o evento também será transmitido pela internet, né, no site do IPEA, www.ipea.gov.br. Muito bem, esse é André Calistri, técnico de planejamento do IPEA, falando sobre o seminário Desafios Federativos, Mecanismos para a Solução de Controvérsias, que será realizado hoje pelo IPEA, em parceria com a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. André, muitíssimo obrigado pela atenção, tá bom? Eu que agradeço. Bom dia e bom seminário para você.